Eduardo, obrigada por nos receber. Nada, um prazer. Nós crescemos, quer dizer, crescemos. E eu habituei-me a vê-lo sempre na televisão, era aquela pessoa da televisão, aquela Vamos estar a referência. chamar velho. Não devemos ter mais ou menos a mesma idade, meu querido, não por aí. Não acredito, mas está bem. Ok, depois falamos disso mais tarde. Não sei entender, qual é a palavra que melhor define o estado de espírito? Eu hesito entre duas: inconsciência e resignação. Inconsciência e resignação? Exatamente. E eu depois já pego na inconsciência e resignação numa pergunta seguinte, mais lá para a frente. E a sensação de sentir português, aqui e agora, sendo que o Zé Eduardo, se bem eu sei, é açoriano, certo? Nascido e criado aqui no continente ou criado nos Açores? Não, eu nasci nos Açores, estive nos Açores até aos 18 anos e depois é que vim para cá estudar e tirei o meu curso, etc. Mas para responder à sua pergunta, eu tenho que responder que eu vejo-me sobretudo como um cidadão do mundo, não me vejo propriamente só como português. Acho que isso pode ter a ver com as minhas raízes, que nós somos um povo, o açoriano, que se espalha muito e, portanto, é natural que eu tenha uma visão, se calhar, um pouco mais lata daquilo que é ser português. Embora, naturalmente, tenha orgulho das minhas origens, mas sou um cidadão do mundo. Aliás, em minha casa, nomeadamente a minha mulher, ela costuma dizer que eu tenho espírito cigano, porque eu estou sempre pronto para abalar para qualquer lado. Já somos dois, eu também. E acho que nos dá mundo esta capacidade que nós temos de partir e de nos adaptarmos, dá-nos sobretudo. O mundo hoje em dia não tem fronteiras. Exatamente. Portanto, reduzir o mundo ao espaço português é estarmos nós próprios a amarfanhar-nos e a tornar-nos ainda mais pequeninos do que aquilo que somos. Saudade. Não sei se sente muito. Eu sinto, porque como boa imigrante, obviamente, estando a maior parte do tempo em Bruxelas, sinto muitas saudades de Portugal, dos amigos, da minha família, mas é uma extravagância da nossa língua, do nosso povo. Não, eu não acho que seja propriamente uma extravagância só nossa. Eu acho que é um sentimento que percorre o mundo. Acho que todas as pessoas têm saudades, de uma maneira ou de outra, de quem amam, de quem convivem, daquilo que já fizeram. Enfim, cada um tem uma forma específica de se expressar. Nós temos a nossa. A palavra saudade, no fundo, faz uma boa síntese. Acho que é só isso. Estereótipos do homem e da mulher portugueses. Existem, são muitos, mas há algum com o qual o Zé Eduardo se irrita de uma forma... Eu irrito-me particularmente quando reduzem os homens a futebol e gajas e irrito-me quando reduzem as mulheres às fertilidades que habitualmente se lhes atribui ou se lhes associa. Portanto, são, sinceramente, as questões que, assim, que de forma direta associo a qualquer uma das questões que colocou. Alves Barrota ficou na história de Portugal como sendo uma batalha que nós ganhamos aos castelhanos e na qual a padeira, dizem, reza a lenda, que a padeira de Alves Barrota teve uma importância decisiva na vitória de Portugal perante os castelhanos. Estão criadas as condições para aparecer uma nova padeira? Eu acho que Brites de Almeida era uma mulher muito destemida e muito corajosa, conforme se dizia, e se diz, e reza a lenda. Reza a lenda. Eu acho que ainda há algumas. E eu acho que nos tempos que correm seria bom que aparecessem bastantes mais. Viriato, para sermos aqui as cotas, portanto, falei as boas das cotas, falei da padeira, agora tenho que falar de Viriato. É um personagem peninsular, é um personagem português, ibérico, em que é que ficamos? Como a própria história diz, é lusitano, da Lusitânia. Portanto, eu não percebo porque é que há tanta especulação com isso. É uma Os figura... espanhóis insistem que ele é castelhano. Mas Just saying. Essa é outra questão, nem ligo importância a isso. Para mim, o Viriato é um lusitano da Lusitânia, ponto. Ponto. Zé, falou há bocado que viaja muito devido às suas funções e também, imagino, um bocadinho por ser o seu hobby. A que muleta recorre quando lhe é pedido para caracterizar o povo português? Alguma é especial ou é consoante o interlocutor? Eu não tenho muletas. As coisas saem consoante as circunstâncias.
Consoante o interlocutor que tem à sua frente. Consoante o interlocutor, consoante o auditório, consoante o meio que está a ser utilizado, etc. Portanto, a resposta é adequada ao ambiente em que eu estou. Portanto, não tenho nenhuma muleta específica. E esta expressão, que eu não sei se o Zé Eduardo usa muito, mas é uma expressão, de facto, que na língua portuguesa percorreu vários anos, é transversal a várias épocas e a várias gerações. Opa! Esta expressão tem, assim, uma importância para ela na língua... Bom, sinceramente, eu não gosto dessa expressão. Não gosto e não a uso. E acho mesmo que terá caído um bocado em desuso. Houve um período da nossa história relativamente recente em que ela era muito usada. Foi sobretudo o período a seguir ao 25 de Abril, etc. Mas acho que hoje em dia é Principalmente muito pelos pouco usada. capitães de Abril. Sim, eu acho que no ISEN, nas Forças Armadas, é uma expressão... Hoje em dia é muito pouco usada. Ouço muito pouca gente a empregá-la. Ainda que na memória dos portugueses, esta expressão, opa, ficou, se bem se lembra... Como eu não gosto dela, como eu não a uso, faço o possível para esquecê-la. Vivemos um período conturbado a nível da história mundial e quem vê as notícias e quem lê as notícias tem motivos para estar preocupado. De facto, há alguma ameaça que se pode vir a perfilar no horizonte dos portugueses e de Portugal? Eu acho que a principal ameaça que Portugal enfrenta são os próprios portugueses. Quero que lhe responda. Com o espírito resignativo que os portugueses têm, acho que eles são o seu principal adversário. Com toda a sinceridade. E eu agradeço a sinceridade. Não vejo... É evidente que há problemas de conjuntura internacional que nos podem afetar, etc. Mas eu acho que esta maneira, ou esta mania que os portugueses têm de se acomodarem a tudo, de não levantarem a voz, de não protestarem, de serem sempre bons alunos, obviamente por vezes dá maus resultados e deixem que deles abusem. E acho que é por essa razão que eu afirmo que o principal adversário dos portugueses e o principal perigo para os portugueses vem deles mesmos. Enfim, a mim faz-me um bocadinho de impressão, porque eu acho que nós construímos o nosso próprio destino. Nós somos aquilo que queremos ser. E, portanto, se queremos melhorar a nossa situação, temos que fazer por isso, temos que lutar por isso. Não basta reclamar, não basta pedir para viver de subsídios. Eu fico pelos cabelos quando ouço toda a gente a pedir mais subsídios para isto, para aquilo e para aquilo outro. Eu não funciono dessa forma. Nunca pedi subsídios a ninguém. Portanto, fiz a minha vida toda trabalhando. E, portanto, acho que tenho alguma legitimidade para dizer o que estou a dizer, mesmo que isso desagrade a quem porventura me esteja a ouvir. Mas a verdade é esta. Acho que os portugueses se resignam, se acomodam, insisto nestes termos, e são um pouco combativos em relação àquilo que é essencial. Isto é, naturalmente é muito mais cómodo ter a proteção de um Estado que nos garante tudo do que irmos nós próprios à procura do que precisamos para garantir a nossa sobrevivência e a daqueles de quem gostamos. Engraçado, porque isso entra um bocado no lema das matinês pensantes, que é: se queres que aconteça, faz. Ou seja, não vale a pena estarmos sentados à espera que o céu nos dê aquilo. Não, se queremos que aconteça alguma coisa, temos que fazer, temos que correr atrás, temos que... Nada cai do céu. Nada cai do céu. Eu sou daquelas pessoas que, quando tenho uma depressão porque alguma coisa correu mal, não correu como eu pretendia, essa depressão dura 24 horas. Ao fim de 24 horas nós temos que estar a encontrar uma solução para o problema surgido. Exatamente. Porque senão, então vamos todos andar no psiquiatra a vida inteira e os psiquiatras não nos resolvem problemas, ajudam a enquadrar as questões, mas não nos resolvem os problemas. Dom Sebastião, par contre, como diriam os belgas, sim, aparentemente foi combativo a tal ponto que foi contra tudo e contra todos. Contra todas as indicações que ele recebeu dos seus conselheiros, zarpou. A coisa correu mal, foi e não voltou. O que é que aconteceu também ninguém sabe, mas se o Dom Sebastião voltasse, certo? Há esta ideia, um bocado mítica, que ele vai voltar numa manhã de nevoeiro. Se ele voltasse, como é que nós, ou como é que o Zé Eduardo iria receber? Se ele voltasse, acho que os portugueses o acolheriam com o bom espírito com que habitualmente recebem os visitantes. Portanto, abririam a porta de casa e teriam muito e gosto. Sente-se connosco à mesa. E esteja aqui à conversa. E conte-nos uma história já agora, porque não? E já agora conte-nos aquilo que nós queremos saber.
que é por onde é que andou estes anos todos. Mas mais nada do que isso, sinceramente. Iríamos deixar o senhor ter a sua Talvez ele refeição ficasse um bocadinho desiludido por não por ser... não considerarem o Salvador da Pátria um herói ou não sei o quê, ou aquele que vai aparecer numa manhã de nevoeiro para nos resolver os problemas todos, mas eu não acredito nessas manhãs de nevoeiro e é alguém que sai do meio do nada para nos resolver problemas. Aliás, sempre que tivemos esse tipo de experiências, correu mal. Estou em concordar. Influência de Portugal no mundo. É consentânea com a dimensão do nosso país? Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Temos mesmo influência? Acha mesmo isso? A pergunta fui eu que lancei. Não, é uma boa pergunta, porque eu acho que nós todos vivemos numa ilusão de que Portugal continua a ser hoje aquilo que era há muitos séculos atrás. E daí eu fazer a pergunta, temos mesmo essa influência que se apregou? É a melhor resposta que lhe posso dar. Marca Portugal, ela existe? Marca Portugal, enfim, acho que tem havido um esforço nos últimos anos no sentido de tentar transformar Portugal numa marca, enfim, independentemente daquilo que isso possa querer significar, mas se efetivamente essa marca alguma vez surgir, ou se existe já, ela está associada a 3 coisas: sol, mar e vinho, do meu ponto de vista. Quantas vezes, isto é um conceito, o conceito é interessante e a vários níveis, podíamos falar deste conceito a vários níveis, mas a palavra miscigenação, quantas vezes pensam nela enquanto está, ou enquanto esteve, ou está, num evento público? É um conceito que lhe vem, quando pensa em nós, que lhe vem ao espírito? Não, sabe que na atividade que eu desenvolvo isso é uma coisa muito presente. Portanto, não é algo em que eu esteja a pensar porque é inerente àquilo que eu faço. Portanto, não tenho a preocupação específica de estar a correr atrás do termo ou estar a querer corresponder a alguma expectativa relacionada com isso. Faz parte daquilo que é a minha atividade, de reconhecer como é que é o mundo hoje. Nós hoje somos uma mistura de raças, somos uma mistura de muita coisa. E a melhor prova disso é aquilo que nós próprios, por exemplo, na TVI, na produtora plural com os quais eu estou a trabalhar, andamos a fazer, que é ficção com toda a gente envolvida. Nós tanto fazemos coisas em Portugal, como fazemos em Angola, como fazemos em Moçambique, como fazemos no Brasil, portanto, como fazemos com brancos, como fazemos com pretos, com mestiços. Portanto, acho que isso é uma realidade pura e simples. Tão natural como a nossa sede. Exatamente. E passando obviamente a publicidade, mas isto era uma frase, foi um slogan bem apanhado. Pedro e Inês, acho que nunca fizeram uma telenovela sobre Pedro e Inês, mas esta aqui é a ideia. Já saiu agora um filme há pouco tempo. Mas uma telenovela Acho assim, uma série também. com vários capítulos, aqueles de sangue e alguidar. Pedro e Inês, e pensando em Pedro e Inês, que é uma história emblemática de amor portuguesa, saudade pode rimar com amor, ainda que na língua portuguesa saudade e amor não rimem. Se nós fôssemos fazer uma quadra ou um soneto, obviamente que não rimava, mas se pensarmos neste amor de Pedro e Inês, Dom Pedro e Dona Inês... Para começar, obviamente que esta relação de Pedro e Inês, essa história de Pedro e Inês é uma história de amor, portanto é uma história simbólica nesse aspecto. Por outro lado, acho que, retomando a conversa que estávamos a ter há pouco da saudade, o amor é uma componente da saudade, como o afastamento, uma componente da saudade, como a falta de alguma coisa de que nós gostamos, e a consciência disso, obviamente, é uma componente da saudade. Portanto, em certa medida, responderia que sim. Se o arrependimento matasse, é uma expressão tipicamente portuguesa, o arrependimento mata. Se o arrependimento matasse, de que culpa é que nós, enquanto povo português, nos deveríamos arrepender? Se é que ela existe. Eu confesso que não tenho a pretensão de pensar por 10 milhões de portugueses. E somos cada vez menos, aparentemente, ou daqui a uns anos seremos muito menos do que somos hoje. A realidade é um bocadinho triste. Eu acho que essa é daquelas respostas típicas que cada um sabe de si. Porque eu não tenho a pretensão de imaginar o que é que os portugueses, ou de que é que os portugueses em conjunto se arrependerão mais. Acho que é uma coisa que
que se deve relacionar com cada um e é da reserva única. Do foro íntimo de cada um, de cada português. Exatamente. Imagine que hoje à noite tinha a possibilidade de convidar alguém para sentar à sua mesa, alguém que já não está, algum português ou portuguesa, que já não está connosco e que tinha a possibilidade, por artes mágicas, eu adoro magia, acho que a magia faz sempre milagres, de Eu convidar... já fiz uns números de magia, umas brincadeiras, umas galas na TV, sim. Pronto, Mas então, fui muito treinado nas horas antes para conseguir aqui é fazer sem isso. rede, não há Sem treino, rede, sim. ok? Qual seria aquela pessoa que o Zé Eduardo gostaria de ter à sua mesa para uma boa conversa? Não tenho grandes dúvidas que seria uma pessoa como essa de Queiroz, por exemplo. É queirosiano. Sim, não tenho grandes dúvidas sobre isso, porque ainda hoje aquilo que ele escreveu está perfeitamente atual e adapta-se às circunstâncias que nós vivemos. Portanto, eu acho que pouca gente teve o dom que ele teve de nos enquadrar, de nos descrever, a tal ponto que a herança que ele deixa é uma herança à qual nós vamos beber. Basta tentar, por exemplo, em coisas que o Vasco Brito Valente faz, que a Maria Firmana Mónica também faz. Portanto, acho que a pessoa mais interessante para eu me sentar à mesa para ter uma conversa era essa, sem dúvida nenhuma. Falávamos há bocado e eu comentei com o Zé que esta brincadeira das matinês pensantes e do Portugal em Nós nasceu à mesa de jantar do lado de casa com os meus filhos. O Zé Eduardo também é pai. Temos uma responsabilidade de os educar, de os criar para a vida. Quais são aqueles talentos que esta nova geração dos nossos filhos, dos nossos netos, tem por obrigação rentabilizar? Aqueles talentos típicos dos portugueses, que seria bom que estas gerações futuras não deixassem cair e, bem pelo contrário, valorizassem? Bom, isso é uma pergunta que nos levaria longe, indiscutivelmente. Sobretudo porque quando a gente reflete sobre aquilo que é o comportamento dos portugueses ou a atitude típica dos portugueses, há duas coisas que me vêm imediatamente à cabeça. Uma, aliás, e que de alguma maneira esta sua iniciativa se associa a isto, que é a capacidade de desenrascanço e o improviso. Porque quer uma, quer outra, eu não considero isso defeitos, eu considero isso qualidades. E considero isso qualidades que estão imbuídas de criatividade, porque sem criatividade não se é desenrascado, nem se consegue improvisar. Não. Portanto, eu diria que a criatividade seria o principal fator que eu recomendaria aos meus filhos que militantemente procurassem desenvolver. A par da tenacidade e da capacidade de resistência, porque isso é fundamental nos tempos que correm. E cultivando estas duas questões que eu lhe disse, porque quer uma, quer outra são fundamentais na nossa vida. Nós não teríamos sobrevivido enquanto pessoas, enquanto país, se não fôssemos desenrascados e se não fôssemos assim um povo com uma capacidade de chegar a um sítio e improvisar soluções. Porque nós improvisamos soluções. Nós nunca tivemos um plano concreto de domínio do mundo que se visse. Nós tivemos preocupações comerciais, etc. Chegávamos, montávamos uma banqueta e improvisávamos. Portanto, no fundo, basicamente é isso que nós somos e é isso que eu acho que nós devemos continuar a desenvolver como características essenciais, uma coisa básica que é a necessidade de manter criatividade em alto nível. Assembleia da República, certo? Sim. É a casa da democracia, é onde estão lá a trabalhar cidadãos portugueses, nossos compatriotas que foram eleitos democraticamente, com a extensão sem abstenção, isso é outra história. Se o Zé Eduardo tivesse a possibilidade de gravar no frontispício da Assembleia da República um lema que fosse claro para todos aqueles que entram aquelas portas com uma missão, qual seria o lema que o Zé Eduardo iria... Isso é muito fácil, é muito sucinto. Liberté, égalité, fraternité. Isso é básico. Vamos buscar um bocadinho de inspiração aos franceses?
Vamos, porque é a essência daquilo que é o respeito pelos outros e que são sociedades que vivem em democracia. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Sim. democraticamente eleito pelo povo português, o que é que levaria o nosso Presidente a declarar a lusitaniedade de Deus? O que é que levaria o nosso Presidente? Bom, eu não estou na cabeça do Marcelo. Aliás, é impossível. É impossível. Alguém estar na Eu acho cabeça que do nem professor Marcelo nós, Rebelo nem de Sousa. ninguém, Eu nem lidei- Deus, se calhar, eu consegue estar. lidei com ele durante vários anos enquanto diretor-geral da TVI. Ainda há dias falei com ele a propósito de um prémio que nós ganhámos. Mas eu não me atrevo sequer a imaginar o que é que o professor Marcelo podia fazer. Eu nunca conheci ninguém tão criativo e tão hiperativo quanto ele. Portanto, mas certamente ele aparecerá como uma solução. Uma música portuguesa que o tenha acompanhado ao longo da sua vida e à qual recorre quando está longe, quando tem saudades de casa, dos seus. À minha maneira. É uma delas. Isso talvez tenha um bocadinho a ver com a minha personalidade, que é que eu posso pensar mais. Mas esta está excelente. Não sou o poderia. único. E não poderia haver melhor maneira, porque de facto faz um ano agora que o Zé Pedro nos deixou. Pronto. À minha maneira ou à nossa maneira? Sim, mas à minha maneira Com acho que é uma boa resposta. Não vamos fazer um brinde, mas se fizéssemos um brinde, vamos imaginar, nós somos dois criativos, vamos imaginar que estamos a brindar, ok? Se fizéssemos um brinde com um bom vinho do Porto, um vinho da Madeira ou um licor da Ilha dos Açores, das Ilhas Açorianas, Sim. iríamos brindar aqui a Zé Eduardo. Este brinde fica prometido para a próxima entrevista que nós vamos ter, porque eu não vou deixar que isto acabe aqui, mas se pudéssemos brindar, brindaríamos com quem Zé? Brindaria, sei que este é um projeto que tem uma dimensão europeia, mas eu brindaria a uma melhoria do nível de vida dos portugueses. Zé, resta-me agradecer imenso este bocadinho que nos dedicou e encontramos aí numa próxima edição do Portugal em Nós. Quando quiser sempre. Então vá, muito obrigada. Obrigado, eu.